Meu nome é Paulo, certo? Eu sou professor do IFPB, do campus Campina Grande, daqui. E submeti a palestra intitulada Aplicações de Python Neurociência Computacional, que é uma área que eu venho brincando desde o ano passado, desde uns contatos que eu tive com o pessoal de Macaíba, do Instituto Internacional de Neurociências, o famoso Instituto de Nicoleles. E eu vou, basicamente a minha intenção nessa palestra, até pelo tempo que a gente tem, é mostrar para vocês o que existe de ferramental para de repente vocês se interessarem em enveredar pela área e seguirem para onde vão estudar. Basicamente, Python é usado em todas as atividades que eu faço hoje. Quando eu migrei para Python, eu migrei certo, quase que definitivamente, depois que eu fiz meu mestrado no final de meados de 2008 foi. Então já tem quase 10 anos que eu estou brincando com Python. E como todo bom engenheiro, eu programo porcamente, então eu não desenvolvo software, minha intenção é resolver os meus problemas. Mas eu absorvi Python de tal forma que hoje nas disciplinas que eu ministro, de estatística aplicada, de teoria da informação, de métodos numéricos, todas, a ferramenta básica que eu uso é Python. Então eu ensino estatística com Python, eu ensino métodos numéricos com Python, eu não uso MATLAB, eu não uso R, eu cito, mas eu ainda tenho minhas preferências por Python, embora mexa com R também. Como pesquisador, no grupo de comunicações, Grupo de Pesquisa em Comunicações e Processamento de Informação, que é o grupo de pesquisa que a gente tem lá, do qual eu sou um dos líderes. Os projetos que eu estou trabalhando estão envolvidos com Python. Basicamente, a gente tem duas grandes linhas lá nas quais eu atuo, que são as linhas de qualidade de dados em redes de sensores e as linhas de sensoriamento espectral usando rádio definido por software. Nas duas, a gente trabalha com estruturas e frameworks baseadas em Python, né? E desde então milito, você vai ficando velho, então você vai ficando menos xiita. Então eu não xingo mais pessoas que usam Windows, eu não xingo mais pessoas que usam Java. Eu me converti, hoje eu só digo, ó, tem opções e fico rindo quando as pessoas instalam atualizações do Windows 10 e para tudo, né? Enfim, virou mais uma diversão do que uma militância. E o mote dessa palestra é basicamente analisar sinais de eletrocardiograma e de eletroencefalograma e magnetoencefalograma. Neurociência é uma área gigantesca que vai desde a modelagem, da medição e da análise de sinais neuronais obtidos em loco, a morfologia de cérebro, de cérebros humanos, a morfologia comparada com cérebros de outros animais. Então, eu não digo que é uma área, é uma ciência à parte gigantesca que bebe de várias coisas, inclusive das ciências que nos englobam, que nos inserem de forma direta. Então, a nossa ideia aqui não é discutir sobre tipos de sensores usados para eletroencefalograma, não é discutir como mapear a estrutura morfológica de cérebro. A ideia da gente é como eu analiso o conjunto de sinais que é obtido de uma medição de eletroencefalograma ou que é obtido de uma medição de magnetoencefalograma. Tá? Para quem não sabe, o eletroencefalograma ele é basicamente uma medição de sinais elétricos, normalmente por indução, oriundos de atividades sinápticas no cérebro humano, ou não humano, certo? Então, a ideia do eletroencefalograma, o EEG, como a gente vai chamar a partir de agora que a palavra é grande, ela reflete, a ideia é você ter uma percepção, ter uma percepção do somatório de potenciais, tanto excitatórios quanto inibitórios, nas atividades sinápticas. Normalmente, essa medição é feita por sensores de superfície. Existem vários trabalhos que levam em consideração medições invasivas, obviamente não em humanos, né? Normalmente em animais, eles usam bastante macacos para isso, devido à estrutura mais ou menos similar, morfologia mais ou menos similar da estrutura cerebral. Mas a ideia é que você tenha um conjunto de sensores
no caso do eletroencefalograma humano, de eletrodos, e esses eletrodos sejam referentes a cada um a um canal específico, eles captem os sinais elétricos induzidos para os sensores, certo? Mediante indução, oriundos da cabeça humana. São sinais de baixíssima frequência, normalmente operando entre 10 e 35 Hz, certo? E, obviamente, como você tem toda a estrutura de crânio, de pele, de couro cabeludo, a touca e a limitação de impedância do próprio eletrodo, essa medição ela tem uma sensibilidade muito baixa, então tem certas condições para se fazer e essas condições interferem necessariamente na análise que está sendo feita. Isso aqui são exemplos de toucas de eletroencefalograma, certo? Modernas, são toucas usadas em exames e experimentos. Hoje, basicamente, o que você vê mudar são o tamanho do sensor e a densidade dos sensores sobre a touca. Obviamente, quanto mais sensores eu tenho, mais canais eu estou captando, mais informação eu consigo fazer sobre regiões específicas do cérebro a partir dessa medição. Outra forma que a gente tem de medir é usando, ao invés de eletrodos, usando magnetômetros, que são sensores de medição de campo eletromagnético induzido por corrente, numa medição que nós chamamos de magnetoencefalograma. O intuito é o mesmo, certo? Qual é a diferença do eletroencefalograma para um magnetoencefalograma? O magnetoencefalograma ele tem uma precisão maior para regiões mais profundas do cérebro. Então, estudos, monitoramento de hipotálamo, regiões de fala, regiões de memória que são mais profundas, normalmente eles vão ser mais bem executados quando se faz usando um magnetoencefalógrafo. É tanto que normalmente os testes, como vocês podem ver, tem uma tela na frente do cidadão que está sendo experimentado, certo? Essa tela normalmente é para gerar atividade sináptica para que ela possa ser normalmente monitorada. No eletroencefalograma, normalmente, esse tipo de atividade ela é evitada. Então, a gente vai ver um pouco mais à frente, o fato de você ter ansiedade durante o seu exame, de você mexer muito os seus olhos, isso tudo interfere na medida do eletroencefalograma que está sendo feito. É o mesmo princípio daquela, quando eu já vi em documentário, vai ter cirurgia no cérebro que vai pro cara, sei lá, tocar flauta. Sim, cirurgia cerebral nunca é feita com o cara dormindo. Ele é anestesiado, mas ele não é desligado justamente para manter o cérebro funcionando e não ter risco de você desligar completamente o sistema. Normalmente ela é feita assim. Isso aqui é um exemplo do que a gente chama de sinal cru, de dados crus. Então, o que a gente mede e recebe é um sinal desse tipo, de baixíssima frequência, normalmente uma série temporal, onde cada linha dessa representa a medida de um dos canais ou de um dos sensores, seja do eletroencefalograma, seja do magnetoencefalograma. Então, a ideia da gente é que tipo de ferramentas a gente pode usar para analisar esse tipo de sinal e que tipo de análise pode ser feita. A priori, a análise que se faz é uma análise similar, em vários contextos, a análise de qualquer série temporal. Certo? Quem já fez processamento de série temporal, em estatística, coisa desse tipo, ou já fez processamento de sinais, já mexeu com a maioria das ferramentas que se usa para esse tipo de análise. O problema é que é um sinal que você não pode digitalizar, porque ele é de baixíssima frequência, de intensidade muito baixa. Se você digitaliza, você vai perder muita informação. Então, você não pode amostrar esse sinal, você não pode quantizar esse sinal, porque o erro de quantização vai destruir a informação de análise que você quer. É relativamente difícil você conseguir gerar, identificar certas repetições ou certos padrões que a gente chama de época, certo? Então, assim, uma das tarefas mais clássicas que se tem, que a gente vai ver um pouco aqui sobre ela, é você analisar um padrão de repetição de um artefato. O que a gente chama de artefato? Eventos, por exemplo, que ocorrem picos repetidos e a gente detectar a época
ou seja, os intervalos que isso ocorre, porque isso tem a ver com certas atividades que se está monitorando. Então, diga. Se fosse adquirido esses sinais, como é que vai ter batido, esse problema seria resolvido? Ele sempre vai ser um sinal melhor. Provavelmente a pessoa não vai viver, mas vai ser um sinal melhor. É tanto, por exemplo, naquele famoso experimento de Nicoleles, o do exoesqueleto, eles pleitearam durante um tempo fazer logo no início, fazer esse experimento com eletrodos invasivos, porque ele ia ter uma maior precisão no monitoramento do sinal cerebral que ia ser jogado para o exoesqueleto para fazer os movimentos. Só que aí tinha todo o risco inerente e aí eles acabaram voltando a trabalhar com a touca. Isso não impediu, por exemplo, porque assim, voltando para esse experimento de Nicoleles, que é sempre muito bom falar dele. O que a maioria teve contato com aquele experimento? O cara subiu numa tábua durante 10 segundos, movimentou a perna, alguém chutou uma bola lá de trás, chutou uma bola no começo da Copa. O experimento não foi aquilo. Aquilo foi o primeiro teste fora do laboratório feito com o exoesqueleto. Aí começou aquela palhaçada de foi um fracasso, foi não sei o que mais lá. Já tem uns 3 anos que eu vou para um evento chamado Simpósio de Neuroengenharia, que é efetuado lá no Instituto Internacional de Neuroengenharia, lá em Macaíba, na Grande Natal, dentro do Instituto mesmo. E o ano passado, a gente conversando e vendo algumas coisas, no começo do ano passado, antes do evento, eu fiz uma visita com um professor amigo meu lá da UFCG, na tentativa de estabelecer uma parceria com o pessoal de lá, e eles mostraram alguns resultados para a gente que eu achei fantásticos. Por exemplo, o exoesqueleto estava sendo usado junto com óculos e a estrutura de realidade visual para fazer o treinamento de alguns pacientes que não tinham locomoção inteira ou que tinham dificuldade de locomoção parcial, ou seja, eram tetraplégicos ou eram paraplégicos, e eles alcançaram um resultado com alguns pacientes que era uma coisa inimaginável até então. Eles conseguiram treinar o cérebro de forma que o cérebro conseguiu usar outros circuitos. Os lesionados não tinham rompido completamente a sua medula, todos eram acidentados, não tinham nascido com aquela deficiência. E aí eles conseguiram, com o treinamento, ensinar o cérebro, estimular o cérebro a lembrar dos mecanismos de enviar sinais para locomover as pernas, e eles começaram a fazer com que... eu me lembro muito de um paciente que eles chamavam de P8, que era uma mulher, se não me falha a memória. Ela era tetraplégica há 20 anos. Com alguns meses de treinamento, ela começou a sentir formigamento nas pernas de novo. Ela era tetraplégica, ela não era paraplégica. Ela começou a sentir formigamento. Com quase um ano de treinamento, ela estava simulando suspensa, porque ela não tinha musculatura para ficar em pé, mas ela estava suspensa, simulando exercício de caminhada. Ou seja, eles conseguiram estimular o cérebro de tal forma que o cérebro reorganizou-se e usou outros circuitos que não haviam sido rompidos para mandar informação para as pernas, e eles conseguiram mostrar, logicamente de uma maneira ainda bastante inicial, já devem ter avançado bastante nisso, de que se você não rompeu a coluna, se você não sofreu um fatality, você tem chance de voltar a caminhar mesmo que você seja tetraplégico há muitos anos. Isso é um negócio muito grande, muito grande. E, logicamente, o básico das ferramentas que ele usa é isso aqui. É você ler esse sinal, você reproduzir esse sinal, e esse ser um sinal, por exemplo, de comando para um exoesqueleto que vai realimentar o cérebro e vai fazer um sistema de controle robusto, onde você estimula tanto a fonte quanto a fonte estimula o maquinário que ele está controlando. Então, tem uma engenharia bastante bonita nisso e uma caixa de ferramenta bastante interessante. Em linhas bastante gerais, para a gente ser bem simplista, nossa caixa de ferramenta ela vai constar de todo o ferramental de processamento de sinais digitais, processamento de sinais analógicos, leitura de sensor, filtragem,
processamento de sinais estatísticos, processamento de sinais espaciais e temporais, estatística, não tem como fugir, porque existe todo um processamento desses sinais do ponto de vista de estatística, de identificação de padrão, de reconhecimento de padrão, e, obviamente, a parte de computação, que é inerente a essas duas outras, esses outros dois ferramentais que a gente tem, que entra muito forte a parte de machine learning, de identificação de padrão, reconhecimento de padrão, de visão computacional, muito forte, certo? No final, a gente vai discutir, por exemplo, algumas coisas para quem quer iniciar na área ou quem quer vingar na área. Tem uns caminhos legais por aqui. Bom, a nossa caixa de ferramentas, aí existem N softwares para você fazer isso. Softwares escritos em C, em C++, MATLAB tem muito, só que muito poucos softwares um pouco mais robustos. Então, normalmente, o que o pessoal faz? Em linhas gerais, não existe nada de novo no que eu vou mostrar para vocês. O que ele faz? O cara agrupou numa biblioteca robusta, bem mantida, todo o software que um neuroengenheiro, um neurocientista pode usar, sem necessariamente ter que abarcar toda essa base matemático, computacional, estatística que você precisa para trabalhar com processamento de sinais, com machine learning, com identificação de padrão e coisa e tal. Certo? Então, a grande vantagem de você usar bibliotecas específicas assim é justamente atender ao cientista que não tem tempo, não tem disponibilidade e não quer aprender toda a base para estar escrevendo tudo do zero, e isso não faz sentido nenhum também. Tá? Bom, a pergunta que normalmente todo mundo ponta quando você traz qualquer coisa em Python que tem em outros lugares: por que Python? Bom, porque funciona bem, porque é de graça, você não tem que pagar. A última vez que eu vi, o MATLAB está com uma licença de R$80 mil para cada 4 máquinas que você trabalha, e é uma porcaria, é lento pra caramba, é pesado pra caramba, não se compara. E porque você tem um ecossistema em Python voltado para a programação científica extremamente robusto e maduro, que é formado basicamente por essas bibliotecas NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, que uma boa parte já deve conhecer aqui, e outras bibliotecas que despontaram nos últimos anos, mas são maravilhosas, como Scikit-learn, StatModel, além de outras ferramentas como IPython, Jupyter, Spider, enfim. É um ecossistema gigante que atende. As 3 disciplinas que eu leciono, que eu citei lá na frente, são de áreas razoavelmente diferentes, e eu as contemplo completamente com esse ecossistema sem nenhum problema, sem nenhum sofrimento, sem ter que estar reinventando roda nenhuma. Mas a gente está interessado especificamente numa biblioteca específica para esse problema, chamada de MNE, cujo objetivo é análise e visualização de sinais de magnetoencefalograma e eletroencefalograma. Tá? Então, é uma biblioteca que tem funcionalidades para fazer pré-processamento de dados crus, visualização, estimação de fonte, análise de conectividade, e tem todo um ferramental de análise de sinais de tempo e frequência, de machine learning, de estatística, tá? Que são as caixas de ferramenta básicas que a gente normalmente usa. Bom, normalmente a gente faz a pergunta de novo: por que MNE? A primeira coisa que eu justifico quando eu passo a usar uma biblioteca, digamos assim, de modo mais profissional, para os meus trabalhos de publicação, para ensinar, é ver quem está por trás dela. Então, a gente tem muita biblioteca, certo? Quem já programou alguma vez aqui em C e C++ durante um tempo, você encontra muita coisa feita em C e C++, mas é aquele carinha que fez um pedaço do mestrado dele ou do doutorado dele, aí deixou um link para um programa que não tem documentação nenhuma, que você tem que adivinhar como o cara usa. Existem algumas bibliotecas que são bastante robustas em C e C++, em MATLAB você tem muita coisa, mas o Python ele tá tomando uma postura de comunidade que eu particularmente acho interessante. No evento a gente vai ver muito isso. A gente tem uma comunidade que contribui diretamente. Então,
Você pode ser desenvolvedor, você pode ir no GitHub e pode contribuir com um ou dois ou mais projetos. Mas os projetos eles são subsidiados e mantidos por outras instituições maiores. De posse que, no dia que você não puder mais contribuir, aquele projeto não morre. Que era o que acontecia muito, por exemplo, eu sou usuário de Linux há muito tempo, e acontecia muito com alguns softwares que tinham no Debian antigamente. Era um carinha de 30 e poucos anos que morava no porão da mãe, que mantinha. Aí a mãe se mudava, o carinha se mudava, o software simplesmente não tinha mais suporte. Isso é horrível. No Python, as principais bibliotecas que a gente vê desse arcabouço científico, que é o que eu mexo mais, elas têm um suporte muito grande de empresas grandes. Então, por exemplo, a MNE ela é um projeto que é internacional, financiado por França e Estados Unidos, financiado por Amazon, financiado pela NSF, financiado pela IDEX, que é como se fosse o CNPq CAPES de lá. Então, tem isso aqui tudo é numeração de vários projetos que têm suporte voltado para a MNE. Além disso, tem um suporte técnico de algumas universidades que estão começando agora, como o MIT, como a New York University, como a Boston University, como a Telecom Paris e por aí vai. Então, o que tem por trás dessa biblioteca não é um único laboratório ou dois pesquisadores, é um consórcio que está botando dinheiro, que tem muita gente técnica, que tem muita gente da área, que está montando. E, de fato, eu comecei a ter contato com essa biblioteca o ano passado. Do ano passado para cá, mais ou menos um ano que eu tenho mexido com ela, ela evoluiu assustadoramente, inclusive em documentação. A documentação dela ficou maravilhosa nos últimos anos. Bom, e o que essa biblioteca é capaz de fazer? Visualização de dados crus, definição de épocas, a gente vai ver algumas definições com relação a isso. Detecção de artefatos, estimação de potência e conectividade, análise de tempo e frequência, modelagem de fonte, cálculo de contraste, identificação de ponto de sensor, visualização de localização de sensor, que é um dos exemplos que a gente vai ver também. Então, basicamente, ela faz todas as tarefas que são necessárias na análise de sinais de EEG e de MEG na prática. E ainda é aberta para você desenvolver, por exemplo, se você for um pesquisador da área, métodos novos, variações de métodos. Então, é uma biblioteca que pode ser usada para o interesse de quem usa como ferramenta e para o interesse de quem usa como desenvolvimento de pesquisa. Então, essa biblioteca está segmentada para um setor. Então, de análise de sinais, Então, ela não tem, por exemplo, funções de modelagem de função neuronal. Não, isso aí não é o dela. O dela você fez a medição de eletroencefalograma, você tem os dados crus guardados, eu preciso analisar. É a ferramenta para você. Certo? Bom, basicamente essa é a estrutura da biblioteca e as interligações dela. A gente vai ver alguns exemplos, alguns casos de uso dela, que já 20 minutos já, que vão ilustrar um pouco o uso de algumas partes e a gente vai ver algumas potencialidades. Certo? Todos esses exemplos que eu estou rodando estão no site, então você pode baixar o código, baixar os dados crus, gerar análise. Os dados crus eu adianto logo, não tentem baixar do celular, porque normalmente assim, são arquivos CSV com 1 GB, com 1,5 GB. Então, ele tem no GitHub, ele tem um site também. Eu vou mostrar o site para vocês no fim. O site ele é legal porque eles arrumaram a documentação do ano passado para cá. Então, na própria documentação, você tem algumas fundamentações que eles mostram para quem está começando agora. Então, por exemplo, o que é um artefato, o que é uma época, eles indicam outras coisas. Então, meio que tem um alto curso lá dentro que dá para você desenrolar. E todos os exemplos disponibilizam tanto o código quanto o notebook para você poder gerar o que você precisa. Bom, a gente vai mostrar duas situações de pré-processamento. Uma é a identificação de bad channels, que é, basicamente, você fez uma medição, um conjunto de medições, você mediu, sei lá, 1.000 e tantos canais, 200 e tantos canais, e você, às vezes, por algum motivo, seja de erro do sensor, de problema do sensor,
de má preparação, por exemplo. Eu fiz uma medição no evento do ano passado, lá em Macaíba. Eu não, um aluno meu fez uma medição lá em Macaíba. E é interessante, por exemplo, se você tiver com o cabelo sujo, isso interfere na leitura. Se você vai usar a touca, você tem que lavar o cabelo, de preferência estar com o cabelo curto, porque tudo isso tira a sensibilidade e pode gerar, por exemplo, com que um dos canais tenha uma leitura errada e isso vai interferir. Por exemplo, se você acha uma leitura errada, você mantém aquele dado junto, aquilo pode induzir que há algum problema sem que na verdade haja. Tá? Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer é a identificação de canais ruins. Como é que a gente pode fazer isso? Várias formas, tipicamente a gente usa splines esféricas. Por que splines esféricas? Porque a gente está pegando informação que tem a ver com a localização e com a distribuição espacial dos sensores no crânio, que é aproximadamente esférica. Tá? Bom, esse é todo o código que você precisa botar. Normalmente é a coisa bonita de Python. Esse é todo o código que você precisa botar. Todo mundo, quando chega nisso... o que ele está fazendo aqui? Eu vou explicar esse, que ele vai adiantar algumas outras coisas para a gente. A biblioteca, quando você baixa, você pode baixar pelo Synapse, se você estiver no Linux, ela já faz parte. Ela vem com um monte de dados crus para você usar como exemplo. E em todos os exemplos ele chama esses dados diretamente daqui. Esse formato desse dado é... FIF, normalmente é o que eles baixam. Mas você pode trabalhar com FIF, com CSV, ou você pode trabalhar com DAT também. DAT é mais difícil de você encontrar. Normalmente você encontra ou FIF ou você encontra CSV. Só que os CSVs são gigantescos. Mas esse FIF, ele é só para... Não. Qualquer tipo de dado que você baixar, normalmente você vai encontrar num desses formatos. Certo? O que ele está fazendo? Ele gerou um gráfico, que é o que a gente vai ver aqui já já, com esses canais ruins. Ele calcula a interpolação para destacar esses canais, retira e depois mostra como é que fica a diferença da leitura dos sensores. Então, eu tenho os sensores lidos com essa interferência, e aí você vê a diferença de amplitude e de variação que a gente tem por conta da presença desses canais. Então, a gente começa a fazer interpretações de eventos e de partes de eventos que existem, que na verdade não deveriam existir lá porque você fez uma medição mais ou menos errada. Certo? Eu trabalho com isso, por exemplo, em redes de sensores, mas não é tão crítico quanto isso aqui, porque de repente isso aqui você identifica que o cara está, por exemplo, com esquizofrenia, ou que o cara está na iminência de ter, sei lá, um ataque de epilepsia, porque você tem um padrão que está desencontrado do padrão neuronal que normalmente existia, por conta de um exame mal feito ou de um dado mal coletado e da falta de pré-processamento desses dados. Uma outra parte importante é a identificação de artefatos. Artefatos, eles são eventos incomuns nos dados mensurados. No caso de eletroencefalograma, esses eventos eles podem ser de ordem fisiológica ou de ordem não fisiológica. Não fisiológica normalmente é medida errada. Sei lá, o cara no meio da medida, ele foi coçar a cabeça, bateu no sensor, alguma coisa desse tipo assim, afastou a touca, porque a touca depois que ela é posta você não pode mexer, porque você está com o posicionamento de cada sensor para uma zona. Se você mexe, você está deslocando aquele posicionamento, ele vai começar a variar os sinais, e aí ele vai identificar alguns artefatos. Mas, tipicamente, os artefatos mais importantes são os fisiológicos. No magnetoencefalograma, é importante que o cérebro esteja em movimento. No eletroencefalograma, se você estiver ansioso, se você estiver suando, se você estiver com os olhos em movimento muito rápido, isso gera artefatos que podem atrapalhar na leitura. Por exemplo, isso aqui é uma variação de artefatos. Você notem, os dois de cima e os dois de baixo são extremamente diferentes, oriundos de movimento dos olhos. Então você muda completamente o padrão de leitura que você está fazendo por conta da presença desses artefatos. E um dos trabalhos que você tem que fazer é a identificação deles. Vamos ver se tem um gráfico. Tem. A identificação deles, normalmente, ela está associada a um processo de você saber em que faixa de tempo ocorreu aquilo. Então, normalmente, a gente obtém os sinais como uma série temporal. Então,
Então você tem, deixa eu ver se ele mostra aqui. Pronto, aqui ele está lendo um canal só, que é o canal de magnetoencefalograma, inclusive, e ele está definindo as taxas entre menos 0,1 e 0,1, ou seja, eu tenho uma janela temporal de 0,2 segundos, que é dado pra caramba gerado nisso. Ele consegue identificar aqui, se não me falha a memória, eu não botei o log, botei? Botei. 284 artefatos que estão mostrados aqui. Aqui ele está listando só os artefatos dentro da janela que se estava procurando, ou seja, entre 0,1 segundo e 1 segundo, e os picos estão ocorrendo mais ou menos na metade da série, todos mais ou menos no mesmo ponto, o que indica que provavelmente é de algum movimento ritmado que estava acontecendo, sei lá, batimento cardíaco acelerado ou alguma coisa desse tipo. Mas, normalmente, também se dispõe a, até para você identificar que tipo de artefato é, você saber que região do cérebro aqueles artefatos estão acontecendo. E aí se lança mão, eu não mostrei o gráfico, eu vou mostrar um pouco mais à frente, se lança mão de uma ferramenta estatística de processamento de sinal, chamada de análise de componentes independentes. E aí a gente pode, por exemplo, gerar a imagem. Vou mostrar um pouco mais à frente, depois eu explico a vocês melhor. Pronto. A gente pode gerar a imagem e dizer em que regiões ocorreu a maior concentração de artefatos no cérebro. Dependendo da região, eu posso identificar se foi falha, se foi movimento auricular, se foi batimento cardíaco, se foi sudorese, se foi alguma coisa desse tipo. Deixa eu voltar aqui. Bom, é necessário também, até para a identificação de padrões, que haja a possibilidade de se identificar as épocas de ocorrência, ou seja, os períodos, eles chamam normalmente de épocas, os períodos de ocorrência de cada um desses eventos, e os períodos de ocorrência de eventos que a gente chama de eventos evocados, que são eventos relacionados com o potencial de evocação de cada neurônio. O que é o potencial de evocação? É aquele potencial que se tem quando se está na iminência de atividade sináptica. Tá? E isso que indica, por exemplo, que está havendo excitação de uma dada região cerebral e não de outra, e por aí vai. Essa identificação ela é importante justamente para você observar padrões cerebrais e desses padrões você identificar, por exemplo, onde há algum problema, porque está um padrão diferenciado, uma quebra de padrão, uma coisa desse tipo. Então, a brincadeira aqui, bom, são duas funções, você identifica o canal, pega o dado cru, identifica os eventos, como a gente tinha feito, identifica o intervalo que você quer, e ele vai gerar para você as saídas e você pode mostrar essas saídas usando a análise de componentes, certo? Aqui, por exemplo, ele mostra uma comparação de vários métodos diferentes de análise de componente para um mesmo conjunto e como isso pode gerar análises diferenciadas. E aí você vê que em cada jogo de sensor você tem uma concentração, certo, de potenciais de evocação neuronal, de dados evocados, diferente em cada uma das medidas que foram feitas. É a questão de localização de fontes. A importância da localização de fontes é a gente identificar a presença de pontos de excitação cerebral que não são gerados pelo próprio indivíduo. Por exemplo, quando você tem uma crise de epilepsia, você tem uma excitação do próprio cérebro, uma hiperexcitação, como se ele estivesse gerando um número de sinapses de evocações neuronais muito grande, só que de forma descoordenada. Então, identificar onde isso está acontecendo, ou o potencial de que isso aconteça, é identificar também fontes de geração dessas variações. Uma outra coisa que é muito útil também é quando você vai fazer localização física para neuronavegação. O que é neuronavegação? Sempre que vai ocorrer uma cirurgia cerebral, é preciso que se mapeie o crânio, a estrutura, para que o corte aconteça justamente na área que se precisa. Não dá para você não abre o tampo da cabeça inteiro, não hoje mais, né? Você não abre mais o tampo. Então você precisa ter certeza de onde é que você vai
realizar aquela cirurgia. Então, você precisa identificar, zonear e daquilo você tirar aquela informação. Tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui só 2 exemplos para vocês. Isso aqui é um exemplo de monitoramento para localização de artefatos gerados pela presença de um vírus, uma zoonose transmitida por roedores que gera alguns problemas neuronais. Então, isso aqui são os sinais medidos e as localizações dele no cérebro. Isso aqui é o processamento para encontrar mais ou menos onde você tem interferência desse vírus. Aquelas plotagens foram com essa biblioteca? Com a mesma biblioteca. Todas aqui são com essa mesma biblioteca. Todas aqui. E isso aqui é uma forma de você localizar espacialmente sensores de uma touca que servem como base para a neuronavegação para guiar o cirurgião durante a cirurgia que ele está realizando. Beleza, então, já que estamos atrasados, vamos acelerar aqui. Gostei, achei interessante. Onde é que eu consigo informação sobre isso? Eu posso indicar para vocês que não são da área de neuroengenharia, assim como eu não sou. Eu estou, como diz o povo, de enxerido. Eu vou indicar 3 livros para vocês, que são livros que eu considero que dão para guiar quem se interessa por isso. O primeiro livro, que é esse livro chamado Neuronal Dynamics, que inclusive você não precisa comprar, ele tem gratuitamente na internet, o autor disponibiliza. Ele é basicamente um curso que o autor dá, muito bem escrito, muito bem estruturado, sobre como funciona o cérebro e sobre modelagem de estrutura cerebral. Ele ele não trabalha com a parte de análise de sinais propriamente dita. Mas se você quer começar, é interessante você saber como é que o cérebro funciona, que modelos se levam em consideração. Essa aqui, para mim, é uma leitura quase obrigatória, certo? Para quem vai entrar na área, um livro muito bom. Um livro que eu adquiri recentemente, que é um livro fantástico para se trabalhar, é esse livro daqui. Ele, infelizmente, está caro agora, mas nada que aquele site russo de baixar livro em PDF não ajude, certo? Inclusive, eu não vou dizer isso que vai para o YouTube, mas tem um e-mail aqui, de repente alguém quiser mandar. Esse livro ele trata exatamente do que essa biblioteca trabalha. Análise de sinal neuronal gravada em série temporal. Só que ele foi escrito como se a ideia do autor foi: eu preciso explicar como funcionam todos os processos matemáticos e computacionais para o neurocientista que não tem essa formação. Então ele mastiga muito, e isso é interessante, por exemplo, para quem tem a base ou quer criar a base, para fechar aquelas lacunazinhas de teoria que sempre ficam. Não é um livro grande, quer dizer, livro grande é uma coisa relativa, é um livro de umas 500 páginas, mas é um livro muito bom para você ler e para acompanhar o próprio material da biblioteca. E esse livro também, esse livro aqui já é um pouquinho mais denso, mas é um livro muito bom também, que não é difícil de se achar também, mas é um livro carinho. E o site da biblioteca, então, obviamente, você pode copiar o site ou você pode ir no Google, está MNE Python, ele vai direto para esse site aqui. O site é excelente, ele tem os tutoriais para você começar a usar, os exemplos rodam, assim, todos que eu testei até hoje rodam sem nenhum problema, se você tiver paciência de baixar as bases de dados. E de todos os exemplos que eles postam, eles põem artigos de onde eles estão tirando a técnica que eles estão analisando. Então, são exemplos reais. Né? A grande maioria deles são exemplos reais. Bom, perguntas a gente ainda tem. Foi uma correria no fim, eu falo muito, eu sou muito prolixo. Perguntas, sugestões. Se alguém precisar de mais informação, o e-mail está aqui, pode mandar, é respondido com menos de 24 horas, normalmente. Certo? A não ser domingos, porque domingos também, se eu responder, eu sou excomungado em casa. Mas fica à disposição para conversar, fica à disposição se quiser visitar o IF, conversar sobre trabalho, sobre parceria. A janela está aberta, certo? Agradeço demais vocês e agradeço ao evento. E é isso, acho que a gente fecha aqui. Tá?